Ontem, conversando com um amigo, ele relatou para mim que não consegue chegar em casa e fazer tudo que ele havia planejado durante o dia. Ele falou mais ou menos assim: cara, eu fico o dia inteiro pensando que eu vou chegar em casa, vou fazer um monte de coisa, mas quando chego lá eu não faço nada daquilo. E aí vem o dia seguinte, a mesma coisa. Então eu comentei com ele que essa é a diferença, né, entre aqueles que realizam e aqueles que não realizam. E para mim, todo o resto é mimimi, como por exemplo, eu não tenho foco, eu preciso de mais foco. Daí vai a pessoa e compra um livro de foco, mas ela não sabe o que de fato está gerando ela a não ter foco. Então é a mesma coisa de eu pegar um carro e falar assim: meu carro, eu acelero, ele engasga, ele não anda. Aí você fala assim: acelera mais. Que se ele não anda e não está acelerando, acelera mais. É a mesma coisa, não tenho foco, compra um livro de foco, faz um curso de foco. Você não sabe o que está gerando a falta de foco. Você não sabe o que está gerando o carro está engasgando. Então o movimento está errado. Então se eu tenho um déficit, por exemplo, você tem falta de vitamina D no sangue. Aí você vai lá, faz um exame, é detectado, é diagnosticado, você tem falta de vitamina D. Tá, qual é o movimento normal, o movimento comum? Toma vitamina D. Aí qual é o movimento correto? Por que você não tem vitamina D? Então tem algo que precede aí esse movimento de querer mais daquilo, que é fazer um diagnóstico do porquê que está sem vitamina D. E assim é com a procrastinação, assim é com o foco, assim é com tudo. Ou seja, você faz um diagnóstico para, no mínimo, cercar as possibilidades que estão gerando aquela deficiência, aquela falta de algo que você gostaria de ter e não tem. Então, esse meu amigo ontem, ele continuou e me perguntou: Renan, isso acontece com você também? Aí porque a pergunta vem, imagino eu, não fiz essa pergunta para ele. E pelo fato de eu trabalhar desenvolvendo pessoas, as pessoas acreditam que o meu mundo é perfeito. Eu falei: sim, às vezes acontece. Aí eu continuei. Falei: muito menos, mas muito menos do que acontecia até, eu diria que final de 2017. Era uma situação drástica que eu vivi, muito dramática no meu ponto de vista, depressiva e bastante dramática, em que eu não via saída, Eu achava que eu era aquela procrastinação, que eu era aquela falta de foco, que eu era aquela angústia, eu achava que eu era tudo aquilo. Então, quando eu saí daquela situação e comecei a transformar de fato a minha vida, hoje, essa pergunta dele, a resposta foi: eu estou conseguindo sentar na minha cadeira o dia todo, finalizar meu trabalho o dia todo, sem me dispersar. Para mim, esse ganho, vocês não têm noção o quanto é importante. Porque uma pessoa que lidava com, vamos falar do meu último emprego, Eu lidava com negócios milionários. Então eu tinha que levantar da mesa a cada 30 minutos para beber água, para ir no banheiro, para conversar. Eu tinha que virar, perturbar o colega do lado. Eu não conseguia me aquietar e de fato focar, realizar as coisas. Então para mim era um sacrifício muito grande. Bom dia. Um sacrifício muito grande, quase que eu atropelei uma pessoa. Poder concluir tarefas, começar e terminar. Hoje isso não é, isso sumiu da minha vida. Então um dos maiores ganhos que eu ganhei foi esse. Então a resposta para o meu amigo foi isso, que era muito pior. Agora, eu penso durante o dia em fazer coisas durante a noite e que às vezes elas não se realizam? Sim, mas com qual frequência? Vamos colocar numa escala. Se antes era 100% de que eu não conseguia, hoje é 1, 2%. Eu diria que tem dia que nem tanto. Por quê? Porque quando você entra nessa jornada, o que acontece? Qual é o movimento comum? Não estou fazendo propaganda aqui não, tá? Vou ver se consigo atravessar a rua aqui. Qual é o movimento comum? O movimento comum, quando você entra nessa jornada, é você criar cada vez menos expectativa. Então, quanto menos expectativa nós criamos em nossa mente, nossos objetivos e tal, menos frustração tem, porque as chances são
de realizar menos coisas que você fique pensando. Então, quanto mais foco você tem, menos expectativa você tem. Aí, nesse sentido, você frustra menos. Óbvio, é importante objetivos e metas. Sim, óbvio que são necessários. Por outro lado, quando você cria muitas expectativas, né, muitas metas, muitos objetivos todo dia durante o dia você cria objetivos de estudar um curso, de fazer tal coisa com a esposa, com os filhos, de ir em academia. Você cria vários objetivos, né, várias expectativas. A chance de não dar certo é grande, porque você não controla o que vai acontecer à noite. Então, quanto menos expectativa você cria, menos frustração tem, consequentemente menos sofrimento tem também. Então é isso. Agora, como que se constrói esse ponto, né? Como que se constrói? Eu não vejo outra forma a não ser olhar para aquilo que difere as pessoas que não conseguem realizar o que gostariam e as pessoas que realizam na maior parte, né, a maioria das coisas que gostariam. Ou seja, tem pessoas que realizam muito ou mais próximo do ideal, o que gostariam, e tem pessoas que não realizam nada, muito longe do ideal do que gostariam de realizar. Aí então o primeiro passo é olhar para o que difere. Então o que difere? Aí tem um mecanismo que difere essas pessoas. Algumas pessoas precisam desenvolver o recurso que difere isso. Outras não, já vêm com esse recurso. Ou desenvolveram ele muito pouco, não tiveram tanta necessidade de desenvolver. E eu falo aqui então do recurso emocional. O que faz as pessoas realizarem mais do que as outras, ou seja, elas pensam, projetam, criam expectativa e conseguem concretizar aquilo. O que faz essas pessoas que realizar, elas têm um recurso emocional que possibilita elas a não travarem, a não pararem, a não ficarem modificando toda hora os objetivos, a não se frustrarem diante de uma expectativa não atendida, a seguir sempre em frente, a não fazer com que o passado as deixe imóveis, paralisadas, e não fazer também com que o futuro as tornem ansiosas demasiadamente, né? A ansiedade é sinônimo também de ação, né? O mínimo possível, controlada. Então, esse recurso emocional é o que difere aqueles que realizam daqueles que não realizam. E o segundo passo, então? O segundo passo é, se você não tem esse recurso emocional desenvolvido e precisa desenvolver, como que eu trabalho então esse recurso emocional? Primeiro tendo conhecimento, né? Fazendo um diagnóstico do que está acontecendo. Assim como o motor do carro que não acelera e você que não consegue ter foco, precisamos diagnosticar o que está fazendo você não ter foco. Então precisamos diagnosticar o ponto que você está em relação a esse recurso emocional para depois iniciar um desenvolvimento. E esse desenvolvimento envolve o quê? Envolve muita consciência, envolve muita limpeza emocional. Agora, para olhar para isso, existem técnicas, existem formas. E não é simplesmente tendo estímulos, lendo um livro de autoajuda ou indo numa imersão, que você vai resolver esse recurso que foi deixado por anos de lado e você ficou só olhando para os recursos técnicos e materiais da sua vida. Espero ter te ajudado de alguma forma. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos trabalhar. Chegando aqui no escritório.